nome de Jesus seja exaltado e glorificado, e que o Rei da Glória adentre em todas as escolas, em todas as casas, em todas as famílias, em todos os lugares, e que o nome dele seja exaltado, e que haja vida, transformação, por onde o nome de Jesus for proclamado. É o que nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar no seu lugar, que Deus esteja abençoando o seu coração. Glória a Deus, amém? Uma igreja avivada é uma igreja que tem prazer em orar, em manter-se na presença do Senhor, amém? Eu queria convidar duas pessoas aqui à frente, a irmã Elisama e Elisa, amém? Faça favor. Quem não conhece essas duas preciosidades, vão passar a conhecer agora. São irmãs nossas em Cristo. Quero convidá-las para vir aqui à frente. Pode subir. Se quiser pregar, eu deixo. As irmãs estão frequentando a nossa igreja desde dezembro, não é isso? Talvez a Elisa há mais tempo, né, Elisa? Né? E nós conversamos esse final de semana. Estão aí com o coração aberto, sentindo de Deus estarem aqui congregando conosco. Então, nós estamos apresentando elas oficialmente à igreja como congregadas, né? E depois que passar pelos nossos processos, elas serão admitidas certamente como membros da nossa igreja. Então, nós desejamos às irmãs boas-vindas, que nós possamos como igreja ser bênção na vida de vocês e juntos possamos ser bênção no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, sejam bem-vindas. Nós estamos hoje encerrando uma série. Eu tinha muita coisa para falar dentro dessa série, mas vou encerrar hoje. Mas eu não poderia deixar de falar sobre esse último tema da série Confesse, não é? E hoje nós vamos falar sobre pecados ocultos. Título da nossa reflexão: libertos dos pecados ocultos. Amém? Por isso eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Josué, capítulo de número 7. A partir do versículo 1, de 1 a 5, diz o texto sagrado: a versão Almeida, revista e corrigida. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Repetindo, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Amém? Que Deus nos abençoe, que nos dê entendimento, que a gente possa confrontar as nossas vidas com esta palavra. Recentemente eu tive acesso a uma história que aconteceu em uma família, que o pai adoeceu gravemente, dias depois a mãe, e depois os filhos começaram a adoecer, até o cachorro ficou lá abatido nos cantos, todo mundo ficando doente dentro da casa. E chamou o médico na primeira vez, o médico foi, deu atenção, não resolveu o problema, chamou a segunda vez, não resolveu o problema. Na terceira vez, ele preocupado disse: eu preciso conhecer o contexto desta casa, porque esse problema já era para ter sido resolvido. E eu quero conhecer a estrutura da casa de vocês, eu quero conhecer o que está acontecendo nesta casa. E aí levaram ele desde a área externa, ele visitou tudo, e quando na área interna da casa, ele desceu ao porão. Chegou ao porão, tinha uma rede de esgoto rompida, e aquele esgoto que estava escondido no sótão, começou a trazer consequências para toda a família, e toda a família ali adoeceu. Por consequência, consertaram aquela situação e houve restauração da saúde familiar. Isso a gente pode fazer um paralelo, a mesma coisa em relação ao pecado oculto, ou aos pecados ocultos no seio da nossa vida, ou também no seio da nossa família, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Falar de pecado oculto ou pecados ocultos não é uma coisa agradável, mas necessária, porque confronta o nosso ser, né? E quando se fala de pecados ocultos, a gente tem que entender que ele pode ser de qualquer sentido, né? Considerando qualquer fato, gravíssimos ou não, enfim. Mas o fato é o ocultar essa situação pecaminosa a qual a gente precisa entender bem e, por consequência, se tratar, se libertar e buscar, dentro da palavra de Deus, a efetiva cura desse mal que acomete a vida de muitas pessoas, né? Então, irmãos, o que é que a gente pode dizer? Primeiramente, eu gostaria de definir pecado oculto. Ele é uma atitude deliberada nossa em relação ao pecado. Nós cometemos o pecado e deliberadamente nós praticamos o ato de trazê-lo em segredo, de guardá-lo e, por consequência, vivê-lo nesse risco de autocondenação por carregar a pecha do pecado diariamente sobre a nossa caminhada. Essa questão eu gostaria de tratar com vocês, porque um pecado que a gente vive em secreto é uma ferramenta utilizada pelo inimigo e sustentada por nós, que pode nos levar à destruição. E nós precisamos estar atentos às nossas vidas, fazer uma autorreflexão em relação a essa situação. Nós lemos aqui essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, só para que a gente faça uma breve exposição contextual desse versículo, mas a partir do capítulo 6, versículos 19 e 20, o que é que está acontecendo? O povo de Israel atravessou o Jordão
para conquistar a terra prometida, certo? A primeira cidade a ser tomada deveria ser a fortaleza chamada Jericó. Era uma cidade, tipo uma fortaleza, só as cidades eram rodeadas de muro, não é? Então, Jericó já era considerada uma cidade amaldiçoada desde o passado. Mas para que eles conseguissem continuar a sua caminhada em direção à terra prometida, precisavam vencer Jericó. Vencer Jericó não era fácil, mas eles estavam em quê? Em obediência e na presença de Deus. Mas antes de iniciar a batalha, Deus deu uma ordem para eles, que está no versículo 18 do capítulo 6, 18 e 19. O Senhor falou para aquele povo através de uma ordem e disse: olha, tão somente, vocês ganhando a guerra, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O Senhor está dizendo aqui, olha, vocês têm direito a um despojo pela vitória, mas vocês jamais tragam coisas condenadas. No 19, porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Ou seja, ouro, prata e ferro eram consagradas ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que esses utensílios tinham sido também roubados, né, no passado e que deveriam retornar para o templo. Ponto. Venceu Jericó, vitória maravilhosa. Ai era a segunda cidade a ser vencida. Só que foi mandado espias ali e falou assim, olha, nós não precisamos dessa estrutura toda, porque lá está tranquilo. A gente manda uns 2, 3 mil homens e a gente vai dominar aquele povo e nós vamos vencer. Josué ouviu essa palavra, mandou aproximadamente 3 mil homens, só que aquele exército de 3 mil homens, diante da pequena Ai, ele sofreu uma derrota. O exército fugiu. E o texto diz que, no versículo 5, os homens de Ai feriram uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que estava acontecendo ali? Josué, se você vai pegar agora o capítulo 7, a partir do versículo 6, Josué, como líder do Senhor, sabendo que o Senhor tinha desde o Jordão, dizendo, vá que vocês vão conquistar, eu estarei com vocês, ele ficou surpreso com o que aconteceu com essa derrota. Essa derrota humilhante para uma pequena cidade, quando eles vinham de uma grande vitória. Versículo 6 diz, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram sobre o pó a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficássemos da além do Jordão. Então Josué ficou perplexo, porque tinha uma promessa e não avançou, houve derrota, e ele foi diante do altar do Senhor orar, se humilhar e apresentar a sua resignação em relação a essa situação. O texto, ele vem avançando, e o Senhor disse a Josué, a partir do versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te,
porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Aí vem o centro. 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Que coisas condenadas? A gente retorna lá para o capítulo 6, 18 e 19. O que o Senhor tinha condenado para que aquele povo não carregasse. Tomaram para si coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não sereis convosco, se não eliminares do vosso meio todas essas coisas. Ou seja, o próprio Israel trouxe condenação por força da desobediência de fazer aquilo que não era para fazer, de se apossar daquilo que não era para ter apossado. Né? O texto vai e o Senhor orienta dizendo para aquela comunidade, porque tinha que ter uma solução para aquele problema todo. No 13 ele diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas consagradas. A terra, a cidade precisava ser derrotada para que o povo avançasse, mas não haveria avanço se persistisse o pecado no meio do povo. Estão entendendo até aí? Beleza? O texto vai e diz: aquele que for achado, no 15, aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zebadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre quem? Acã, filho de Carmi, filho de Zebadi, filho de Zera, da tribo de Judá. Ou seja, toda uma comunidade estava sofrendo por causa do pecado de um. Presta bem atenção. O Senhor Deus de Israel disse, então, 19, então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvor, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Ou seja, Josué confrontou Acã sobre o que estava acontecendo. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Josué envia mensageiros à casa de Acã, depois de confrontado, não é? E ali encontram todo o material escondido, né? Consequência, 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, o filho de Zera, tomaram de Acã, o filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e suas tendas, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los,
queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que daquele lugar se chama Vale de Jacó até o dia de hoje. Que história triste, hein? Por causa de uma irresponsabilidade, do cometimento de um ato pecaminoso, deliberado, consciente, e consciente também em esconder a prática desse ato, e teve que pagar um preço muito sério. Eu quero falar de forma rápida aqui para vocês, mas de forma profunda, as consequências para as nossas vidas, para a vida da Igreja do Senhor, quando existem pecados ocultos, ou pecado oculto. Isso é coisa muito séria. A gente precisa levar a sério a obediência às ordens de Deus. Nós somos chamados, comissionados a viver no reino de Deus, mas no reino de Deus nós temos as orientações da palavra do Senhor, no sentido de como nós devemos conduzir as nossas vidas em obediência à palavra de Deus. Né? Quando nós negligenciamos isso, quando nós brincamos com o pecado, quando nós deixamos que o pecado ganhe espaço no nosso coração, na nossa vida, a gente começa a sofrer consequências perigosas. E eu creio que nenhum de nós quer passar por isso. Nenhum de nós quer enfrentar na nossa caminhada determinadas realidades. Primeira coisa que eu aprendo aqui dentro desse texto, a partir do versículo de número 7, que o pecado de um homem, ele prejudicou toda uma comunidade. Muitas vezes nós estamos como igreja do Senhor, caminhando, atravessando o Jordão, tendo vitórias, mas vai chegar um determinado momento que a gente pode travar, a gente pode parar, e as coisas começarem a acontecer de forma diferente do que Deus tem planejado. Por quê? Por causa da conduta, da nossa prática diária, das nossas ações, do nosso comportamento. Tem pecados que nós cometemos que ele está à vista. Todo mundo vê, sabe, errou, pecou, aquela coisa toda. Mas tem pecados que nós cometemos que a gente guarda e fica sustentando aquele pecado como se ninguém estivesse sabendo, e talvez ninguém esteja sabendo, mas Deus está sabendo, e vai chegar um determinado momento que as consequências virão. O pecado, ele tem um preço, e um dia o boleto chega. Quando a gente olha para a derrota que a nação de Israel sofreu, feriram 36 homens aqui no registro, mas um exército de 3 mil homens fugiu, foi perseguido. O texto não diz o que aconteceu com esses homens, né? Mas olha que humilhação, olha que vergonha, né? Deixou de avançar porque tinha o pecado de um homem que caiu sobre todo um contexto, toda uma comunidade. Por isso, irmãos, em relação ao pecado oculto, nós, como membros de igreja, nós precisamos ter muito cuidado com todo tipo de pecado. Mas existe esse pecado que muitas vezes a gente alimenta, que a gente nutre, que a gente esconde, que como só eu tivesse sabendo, não é? Vivendo aquela situação, e de repente as coisas na sua comunidade não começam a caminhar.
Eu estava ouvindo aqui o irmão ou a irmã orando aqui, que Deus tem muitas coisas para fazer no meio da nossa igreja, da nossa célula do reino de Deus aqui. Né? E tem, eu creio, Deus vai fazer isso em qualquer igreja, qualquer porção do corpo dele que esteja compromissado com o reino. Deus vai fazer as coisas. Né? Mas vai chegar um momento que as coisas não vão avançar se a gente não tiver cuidado, não fizer uma autoavaliação, não curar o nosso coração e não se libertar do pecado. Porque a consequência, em primeiro lugar, é a derrota. O texto foi bem claro que Israel foi derrotado. O texto diz bem claro que não foi Acã que foi derrotado naquele momento. Não sei nem se ele estava naquele grupo daqueles 3.000 homens, não sei, o texto não diz. Mas o texto é bem claro. E não prevaricar os filhos de Israel nas coisas condenadas. A prevaricação de um passou a ser prevaricação de todos, porque nós somos um corpo. E a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Não caminhe no errado. Não faça coisas erradas. Se fizer, peça perdão a Deus. E se fez e não pediu perdão a Deus, e se fez deliberadamente contra o que você aprende de Deus, você está sustentando um pecado oculto na sua vida. Isso é muito sério. E a gente deve ter zelo com as coisas de Deus, com os propósitos de Deus, com o que Deus quer para a sua igreja, para que não venha derrota para a vida pessoal e para a comunidade. Precisamos pensar muito sobre essa situação. O interessante é que a gente pode, dentro do nosso contexto de vida, carregando o nosso pecado oculto, estar dentro da igreja, cantando no templo, tocando no templo, servindo nos ministérios. Podemos fazer muita coisa. Podemos fazer muita coisa. Como se Deus não soubesse. Mas, na realidade, nós estamos abrigando em nossos corações o que é errado. E, por consequência, vai se experimentar o gosto da derrota e vai se ver a sua comunidade sofrendo por causa de um ato cometido por um irmão. Eu já vi várias igrejas, várias células do reino de Deus serem abatidas. Eu fui pregar num congresso de família no Rio de Janeiro, meus irmãos. Isso deve ter um tempo atrás aí. E eu nunca vi uma estrutura daquela de tão legal. Eu fui pregar para os jovens das famílias e à noite me colocaram para pregar para as famílias todas, né? E durante o dia, pensa aquela estrutura maravilhosa. Eu devo ter contado uns 10 ônibus no estacionamento, ônibus bons, um hotel bom, comida maravilhosa, pregações boas. Chegou a noite, nós fomos, ministramos aquela coisa toda. 3 meses depois, aquela igreja entrou em crise. A esposa de um pastor entrou em adultério, que já vinha sendo cometido talvez há muito tempo. O pastor entrou em adultério, todo mundo calado, e fazendo um congresso de família. Fazendo um congresso de família e todo mundo com a vida desajustada diante do altar do Senhor. A igreja, meus irmãos, que era uma coisa linda, fechou. Templo e ministério, tudo acabou. E eu fiquei muito triste. Está entendendo? Por causa de pecado oculto. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida e com nossa responsabilidade com a igreja do Senhor. Outro ponto que eu aprendo dentro desse texto é que quando há situações pecaminosas ocultas, as derrotas começam a vir
e o povo começa a ficar em desespero. O povo começa a ficar desorientado. Por que isso está acontecendo? Por que está tendo conflitos, problemas dentro da igreja? Isso daí é nítido quando a gente pega aqui no versículo 5, na sua parte B, e diz: e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Perdeu o senso, perdeu o equilíbrio, né? Ficou solto. O texto mostra que até o próprio Josué, ele foi naquela situação toda, veio e rasgou as suas vestes. Entrou num processo, ele e os anciãos, né, questionando até Deus, porque Deus fez aquele povo passar, porque está acontecendo com eles? Eles estavam fazendo tudo certo. Eles entraram no desespero, porque alguma coisa estava acontecendo fora do que eles estavam esperando que acontecesse. Eles estavam esperando vitória e mais vitória, mas não foi isso que aconteceu. Por isso, o desespero, às vezes, é o resultado do pecado. Às vezes, o pecado oculto, como no caso de Acã. Não é? Então, isso pode acontecer. Trazer para a igreja desorientação. Né? Por que isso está acontecendo com a igreja do Senhor? E a gente tem que analisar a igreja, o mover do Espírito Santo de Deus de forma espiritual. Né? Não se analisa o mover do Espírito Santo de Deus simplesmente de uma forma racional, eu acho. A gente precisa analisar como está a igreja. Como é que está o mover da igreja no Espírito Santo de Deus. A minha participação como membro desse corpo, eu tenho trazido no meu coração pecado oculto, eu tenho praticado pecado oculto, eu estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus deliberadamente, alguma ação, alguma omissão séria, e que pode estar trazendo consequência para a igreja. Mas o texto nos fala uma coisa, que isso tudo estava acontecendo, Acã estava o quê, ó? Caladinho. Viu a derrota, caladinho. Viu a liderança desesperada, caladinho, como se não tivesse acontecido nada. E cauteriza a nossa espiritualidade quando a gente entra nesse campo, quando a gente passa a sustentar as coisas ocultas no nosso coração. Outra consequência séria é que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Todos nós sabemos, existem versículos bíblicos, a quantidade que demonstram que nada está oculto aos olhos do Senhor. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, olhando para o mal e para o bem. Hebreus 4:13 diz: nem há criatura que não se manifeste à sua visão, mas todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de que fazer. Então, tudo aos olhos do Senhor está latente. Mas chega o dia que esse fato, ele é divulgado. Há um dia em que esse fato, esse pecado oculto, porque oculto não se sustenta. Um dia ele vai ser revelado. Um dia ele vai ser exposto. As vísceras vão sair. A podridão vai aparecer. A tubulação podre debaixo da casa que estava adoecendo todo mundo vai ser localizada. E aí vem a divulgação. Quando vem a divulgação, meu irmão, tem pecado aqui no meio. Tem pecado que precisa ser resolvido.
Tem pecado que precisa ser confessado, precisa ser tratado. No versículo 13, que nós já lemos, diz: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Haveria e há o que? Necessidade de santificação, de libertação, de purificação, né? De quebrar a algema daquele pecado que a gente estava alimentando no nosso coração. Porque senão não iria haver avanço. Já sabia que no meio daquele povo havia o quê? Pecado. Muitas igrejas não têm avançado, muitas vidas não têm avançado. E se você for avaliar, se você for conversar, se você for examinar e fizer um autoexame, nós temos pecados ocultos que nos impedem. Talvez uma falta de perdão, que a gente carrega no coração e não libera perdão e permanece com o coração duro, com o coração sem amor, com o coração resistente, não é? E isso vai criando correntes na nossa alma, né? E que acaba nos destruindo. E a gente está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vivendo de uma máscara, de uma aparência. Infelizmente, as igrejas estão assim cheias de pessoas de nós, cheias de nós, que não há libertação, que precisam desatar esses nós nas suas vidas, né? As tentações carnais, as tentações sexuais, não é? Tudo isso precisa ser trabalhado. Quando se para aqui para orar por cura, cura também da opressão do pecado que domina a vida das pessoas. A gente precisa, porque senão, irmãos, a gente vai continuar consumido por aquilo que a gente oculta, mas o Senhor, como conhece todas as coisas, um dia isso será exposto diante dos olhos de todos. Eu uma vez comentei aqui que eu particularmente fico feliz quando eu vejo uma divulgação, uma exposição de determinados pecados ocultos que estavam matando pessoas e, por consequência, matando família e, por consequência, matando, talvez, igrejas. Não é? Porque quebra a escravidão e mesmo o constrangimento que se passa, mas a pessoa pode entrar num processo de libertação e cura. E a gente, como igreja, não pode jogar pedra, de jeito nenhum. Ah, estava em pecado? Não. Ele tem que pedir misericórdia a Deus e ser canal de restauração na vida das pessoas. Por isso, Números 32, versículo 2, ele nos traz uma palavra que nos confronta muito. Ele declara: tenha certeza de que o seu pecado o encontrará. Outra consequência que nós podemos pensar aqui é a destruição que o pecado traz, o pecado oculto. O Acã teve todas as oportunidades diante do que estava acontecendo de reconhecer que estava caminhando no erro. E talvez você não precise chegar para a igreja e confessar, mas você, em primeiro lugar, tem que chegar para Deus e confessar o seu pecado. Se você quiser compartilhar o seu pecado, confesse os seus pecados um ao outro, né? Ao seu irmão, né? Porque isso é terapêutico, traz cura terapêutica para as nossas vidas, mas quem perdoa o nosso pecado realmente é Deus. Né? E a gente precisa entender que quando a gente não confessa, a gente está semeando na autodestruição, né? E destruição nossa, da nossa família e com consequências no reino de Deus. O final desse versículo 26 diz, quando após aquela confrontação que Acã passou por Josué, e ali ele teve que confessar, no versículo 20, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
ele assumiu que pecou, ele assumiu que fez errado. Mas havia uma condenação. Já havia uma condenação, e você pode voltar lá para o versículo 26. Né? Capítulo 6, versículo 21. Tudo quanto na cidade haviam destruíram, totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como os velhos, também bois e ovelhas. Mas o texto também diz que, no versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. O que é que aconteceu? A destruição da família de Acã, destruição da sua vida, destruição dos seus bens, né? E a gente para pensar hoje dentro do nosso contexto. Talvez você não tenha a sua vida ceifada, morta, não é? Mas você tem uma destruição moral, né, dentro da sua comunidade, uma destruição moral dentro da sua própria igreja. É uma nódoa que a pessoa carrega no corpo para o resto da vida, mesmo sendo perdoado pela igreja, por Deus, reconhecido que todos nós somos pecadores, mas uma nódoa sempre vai acompanhar aquela pessoa por causa daquela situação. Né? Enquanto tiver vida, aquela nódoa vai estar ali sendo carregada. Por consequência, irmãos, a gente tem que pensar que Acã, ele foi responsável por sua própria destruição. Acã foi responsável pela própria prejuízo que teve a comunidade de Israel de avançar na caminhada à terra prometida. Quanta responsabilidade, quantas consequências traz na vida de uma pessoa sustentar pecado oculto na sua vida. Em primeiro lugar, a gente não deveria pecar, porque é contra Deus. Mas se pecou e deliberadamente mantém a sustentação desse pecado, é mais grave ainda. Por consequência, irmãos, a gente precisa entender que como Deus agiu ali de uma forma rígida para erradicar todo o pecado no seio da nação, naquele tempo, não é isso? Mandando que o povo se santificasse, mandando que o povo se purificasse para que pudesse avançar na sua caminhada. Por isso, depois que a gente ouve uma palavra dessa, a gente tem que parar e refletir a nossa vida. Eu sou um cristão? Sou. Eu estou na casa do Senhor? Estou. Estou servindo? Estou. Mas eu tenho que fazer a minha avaliação. Como é que eu estou com Deus? Como é que está a minha vida de santidade? O que é que eu tenho feito de errado que está guardado no meu coração e o que eu tenho sustentado que eu ainda não confessei ao Senhor, não pedi perdão, não me libertei e não consertei a minha vida, a minha realidade. Isso é uma ação de consciência, de responsabilidade que nós devemos ter com a nossa vida. É você com Deus. Como igreja, a gente precisa avançar. Temos que avançar. Nós somos chamados para avançar. Mas se a gente alimentar pecados ocultos no meio da caminhada, sempre vão haver travas, sempre vão haver prejuízos, sempre vão haver dores, sempre vão haver perdas, sempre vão haver frustração, decepção. Mas tudo por causa da ação deliberada nossa de cometer o pecado e ocultamente convivê-lo com ele, como se Deus não tivesse conhecimento dos erros praticados por cada um de nós. Amém? Vamos caminhar firmes, com o coração limpo, livres, libertos do pecado, vencendo o pecado a cada dia, para que a gente possa realmente cumprir os propósitos de Deus através do chamado dele para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Sua oração vai ser pedindo a Deus, porque
Muitas vezes a gente esquece das coisas erradas que fizemos, nosso coração é enganoso. Peça a Deus para te lembrar, peça a Deus para te corrigir, peça a Deus para entender o que você tem feito ou fez, está oculto, precisa ser tratado, libertado, confessado, né? Para que você restaure o seu relacionamento e a gente possa viver como igreja os propósitos de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos concede de termos a Tua palavra para refletirmos, para sermos confrontados, sermos tratados. E nós agradecemos, Senhor Deus, que muitas vezes na nossa ignorância, na falta de propósito, de determinação espiritual, nós fraquejamos e deixamos nos iludir e entregarmos, Senhor Deus, as tentações deste mundo. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja confrontando meus irmãos, confrontando a minha vida, e que a gente possa, dentro desse processo de confrontação, clamar ao Senhor misericórdia, para que a gente não seja objeto de empecilho, Deus, na nossa família, na sua igreja, como também nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide da nossa igreja, que o Senhor abençoe aqueles que estão nos acompanhando também virtualmente, ouvindo essa palavra, que haja cura, libertação e transformação. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje, terça-feira. Amanhã, estamos firmes juntos, quarta-feira, caminhando com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã. Ministre uma palavra de bênção. Nosso culto está encerrado.